Bom dia, crianças, beleza? Tudo jóia? Vamos começar mais uma aula de geografia. Vamos falar sobre as divisões regionais do Brasil. Nós já trabalhamos o mapa político do Brasil com estados e capitais. Falamos também da América do Sul, países e capitais, países que fazem fronteira com o Brasil, países que não fazem fronteira, países que são banhados pelo Oceano Atlântico, etc. Agora nós vamos aprofundar um pouco esse tema da regionalização, dividir o nosso território em regiões. Esse mapinha vocês têm no seu material. Região Norte, verde, né? Tem 7 estados. Região Nordeste, em azul. Região Centro-Oeste. Minas Gerais, região Sudeste, incluindo Minas Gerais, e região Sul. Note que na região Centro-Oeste tem mais uma unidade da federação. É o seguinte, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, onde está a capital, Brasília. Então, quando você fez aquela atividade, alguns eu percebi que só colocaram na região Centro-Oeste Mato Grosso do Sul e Goiás. Esqueceu o Distrito Federal, que não é um estado, é uma unidade da federação. Assim como os estados, todos são unidades da federação. Então tem Brasília. A gente fala de uma forma assim, mais genérica, mais usual, que temos 4 estados, Mato Grosso, Goiás, Distrito e Mato Grosso do Sul. Mas o Distrito Federal não é um estado, é uma unidade da federação, assim como todos os outros. Qual é a questão aqui? É que o Distrito Federal não tem municípios. O estado do Paraná, por exemplo, tem os seus municípios. O estado de São Paulo, os seus municípios, Orlândia, São Joaquim da Barra, Salles, Oliveira. O Distrito Federal só tem Brasília. Beleza? Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje: conhecer as divisões regionais brasileiras e identificar sua importância. Primeiro, para a compreensão e administração do território nacional. Dividir o nosso país, o nosso território em regiões, ajuda na administração do nosso território, porque também ajuda na compreensão de cada região, das suas próprias características. Tudo bem? Pode passar. Bom, regionalização significa dividir um espaço em regiões, em partes menores. O objetivo é facilitar a administração e o planejamento dos governos. Por exemplo, eu peguei aqui do nosso território, eu peguei o estado de São Paulo. É uma forma de dividir o território, uma forma de divisão política. Presta atenção, estamos aqui no estado de São Paulo. Lembra que o estado de São Paulo, junto com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, formam uma região Sudeste. Presta atenção, pode passar. O estado de São Paulo, que eu destaquei, por sua vez, possui as suas subdivisões. Olha só, nós chamamos essas subdivisões de regiões administrativas ou macro-regiões. São 15 no total. Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Pardo, Barretos, região de Ribeirão Preto e Franca. Orlândia está entre Ribeirão Preto e Franca, região de Campinas. Essas grandes regiões, macro-regiões do estado de São Paulo, nos ajudam a compreender algumas particularidades, algumas coisas específicas. Isso facilita a localização, inclusive de muitas cidades. Qual é o objetivo?
facilitar a administração e o planejamento para obter a melhoria das condições econômicas e sociais de seus habitantes. Nós precisamos sempre, antes de uma ação, ter um planejamento, uma forma de organizar o que nós queremos fazer. Então, essa divisão em grandes regiões facilita a administração desse território, que é o estado de São Paulo. Pode passar. Em nosso país, podemos identificar dois tipos de regionalização: as macro-regiões brasileiras e os complexos regionais. Preste atenção. Pode passar. As macro-regiões brasileiras são aquelas já que nós estudamos: região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste, estamos aqui no estado de São Paulo, e região sul. Essa divisão, ou esta divisão em 5 macro-regiões, foi feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão responsável por coletar, organizar e apresentar diversas informações sobre o nosso país. O IBGE, esse órgão do governo, faz pesquisas na área da economia, na área da educação, na área do censo, quantas pessoas nasceram no Brasil em tal período, quantas pessoas morreram, como está a educação no estado de São Paulo. Então, essas informações coletadas, administradas pelo IBGE, essas informações facilitam no planejamento que o governo tem com relação às necessidades do cidadão brasileiro. Tudo bem? Pode passar. Essa divisão de macro-regiões foi criada com base em um conjunto de critérios: a localização das unidades de federação. O que são unidades de federação? São os estados. O Amazonas é uma unidade da federação. O Pará, o estado do Pará, é uma unidade da federação. Assim como todas, inclusive o Distrito Federal, é a 27ª unidade da federação do Brasil. Lembra, Distrito Federal não é estado, porque não tem município, só tem Brasília, que é a nossa capital. Bom, qual é o outro critério para dividir o território nessas regiões? As semelhanças de elementos naturais dos estados, como clima e a vegetação. Se você pegar a floresta amazônica, ela toma quase totalmente a região norte. É um fator natural que justifica, que explica esta divisão em macro-regiões. As semelhanças de aspectos sociais e econômicos dos estados. Detalhe, note que nesta divisão, o IBGE manteve os limites entre os estados. O Mato Grosso está muito bem delimitado, bem? Ele está delimitado aqui, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, fazem parte da região centro-oeste. Sul, mesma coisa. Tudo bem? Essas regiões respeitam os limites, as fronteiras dos estados ou das unidades da federação. Pode passar. Mesmo que as regiões sejam caracterizadas por aspectos comuns, cada uma apresenta suas próprias diversidades. Como assim? Eu trouxe aqui um exemplo, o sertão nordestino. Se você pegar a região nordeste, tudo bem? Região nordeste, vários estados, mas olha só, aqui nós temos um tipo de clima, um clima mais úmido, porque está no litoral, aqui é a zona da mata. Nós temos a região do agreste e a região do sertão. O sertão é uma sub-região do Nordeste. É a região mais seca do Nordeste. É a região que, por conta também de um planalto, que tem aqui o Planalto da Borborema, que impede as massas de ar, a passagem das massas de ar, as nuvens que carregam, né, a chuva. Então essa região, o sertão nordestino, olha essa imagem. Pode fazer.
a seca no sertão. Olha o solo, a situação, que fertilidade existe aqui, tudo bem? Olha só esse galho, e eu trouxe essa imagem que não é tão impactante. Tem umas imagens que são mais pesadas, por exemplo, que tem um boi, uma vaquinha, assim, em estado de decomposição. E eu trouxe para vocês uma música, olha só. Asa Branca de Luiz Gonzaga, compositor, cantor brasileiro, nordestino, já morreu, o rei do Baião, considerado o rei do Baião, uma das figuras mais marcantes da música popular brasileira. Olha essa música, que interessante. Eu vou tentar cantar para vocês, tá? Depois eu dou um autógrafo. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. O cavalinho. Até mesmo a asa branca, uma pomba, bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. E assim vai, tudo bem? Olha só que tristeza. Essa música fala da seca do Nordeste, do sertão nordestino. Fala que até a asa branca, coitada, buscou outros lugares, outros ares. Morreu o seu alazão. Inclusive, esse sertanejo foi embora do sertão, tentando uma vida melhor. E vocês sabem, se não sabem, muitos nordestinos migraram, do Nordeste para o estado de São Paulo. Isso aconteceu há um tempo, inclusive hoje, tá bom? Pode passar. Existe outra forma de regionalizar o Brasil de maneira a captar melhor a situação socioeconômica e as relações entre sociedade e o espaço natural? Existe uma outra forma? Sim, nós vimos. Tem macro-regiões e agora tem a segunda forma de regionalizar, dividir o nosso território em regiões. Vocês estão com vontade? Estão com a mesma animação dessa criança para conhecer essa região, essa forma? Espero que não esteja assim. Pode passar. Complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Olha só que legal. Complexo regional da Amazônia. Complexo regional do Nordeste. E complexo regional do Centro-Sul. Note que esse complexo do Centro-Sul, ele junta ao mesmo tempo a região Sudeste, a região Sul, a região Sudeste e parte aqui da região Centro-Oeste. Ah, professor, nessa divisão do final da década de 60, que não foi feita pelo IBGE, foram consideradas as características da história da ocupação do lugar, do território e aspectos econômicos, por exemplo, indústria. E note que nós temos apenas 3 grandes regiões geoeconômicas ou complexos regionais. E uma região engloba quase que totalmente 3 regiões: Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Agora, olha só. Pode passar. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, que faz parte da região Sudeste, aqui está na região Centro-Sul. Mas olha, tem um pedacinho de Minas Gerais, o Norte, que está na região Nordeste. Viram? Lembra? Região Norte, Nordeste, Centro-Sul. Minas Gerais está quase que inteira na região Centro-Sul, mas tem uma parte que está na região Nordeste, em função de condições naturais, tá bom? Condições vegetais, etc. Condições naturais.
Preste atenção, pode passar. Aqui estão, então, as regiões, né, que nós dividimos em 3, né? A Amazônia, que eu falei norte, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. O Nordeste, como vocês viram na história, se não viram a aula de história, vão ver, no comecinho da colonização, foi uma região que produziu açúcar. Eu digo especialmente a região litorânea, tudo bem? O litoral do Nordeste. É uma região que no comecinho da colonização era muito próspera, né? A capital do Brasil, né? Do Brasil colônia, Salvador, está aqui na região Nordeste. Mas essa região, ela infelizmente tem um forte excedente populacional. O que significa isso? Muitas pessoas, em função de questões econômicas, a seca aqui do sertão, essas questões influenciam movimentos migratórios. Pessoas que saem do Nordeste e vêm tentar a vida aqui na região Centro-Sul, né? Principalmente no estado de São Paulo. A região Centro-Sul é onde está a maior parte das indústrias, né, do nosso país. A região Centro-Sul é a região mais próspera, mais rica, e também se concentra muito o setor terciário, o setor de serviços, tá bom? E a região da Amazônia é a região cujo povoamento é mais recente. A área está coberta por uma densa floresta com clima equatorial que dificulta, inclusive, o povoamento. Tudo bem? Nós vamos trabalhar na próxima aula a Amazônia, né? Essa primeira região aqui desses complexos regionais. Tudo bem? Não teremos atividades. Tudo bem? Vocês vão rever o vídeo, aprender a música e na próxima aula faremos atividades. Tudo bem? Bons estudos e até mais.